A Primeira Guerra Mundial é cheia de horrores que você já ouviu falar, mas existem histórias escondidas, absurdas e completamente inacreditáveis que quase ninguém comenta. Hoje você vai conhecer 3 delas. Pouca gente fala sobre isso, mas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o maior inimigo não empunhava armas. Ele rastejava na escuridão. As trincheiras eram um mundo próprio, úmido, frio, fétido e completamente dominado pelos ratos. Não eram criaturas pequenas. Eram monstros que a guerra alimentou. Crescidos à base de cadáveres e restos de comida, alguns chegavam ao tamanho de gatos adultos, com olhos que brilhavam no escuro como se carregassem o próprio caos da guerra. Soldados dormiam e acordavam com o peso desses animais passando sobre seus corpos, procurando migalhas, calor ou algo pior. Relatos contam que, durante a noite, era possível ouvir o som dos dentes roendo madeira, botas e, às vezes, coisas que nenhum soldado tinha coragem de descrever. Alguns militares diziam que a guerra era contra o inimigo, contra bandeiras, fronteiras, ideologias. Mas quem viveu nas trincheiras sabia a verdade. A batalha diária, a mais constante e desgastante, era contra os ratos. Criaturas que não obedeciam cessar-fogo, não respeitavam o heroísmo e que lembravam aos homens todos os dias que a guerra não transforma apenas pessoas, transforma até animais em horrores. Em 1914, na noite de Natal, algo aconteceu que nenhum general poderia prever. A madrugada estava congelante e o campo de batalha parecia um cemitério silencioso. Foi então que, vindo da escuridão alemã, soldados britânicos ouviram um cântico. Frágil, distante, quase impossível de acreditar. Um hino de Natal ecoando sobre a terra devastada pela guerra. E algo mágico, ou talvez humano demais, aconteceu. Os tiros, que pareciam intermináveis, simplesmente cessaram. Soldados de ambos os lados ergueram lanternas, acenaram e aos poucos foram deixando suas armas para trás. Eles caminharam até o meio da Terra de Ninguém, um lugar que até então só significava morte. Ali, onde tudo era lama, medo e arame farpado, eles se cumprimentaram como velhos amigos reencontrados. Trocaram chocolates, cigarros, biscoitos e até mostraram fotos de quem esperava por eles em casa. Então, como se o tempo tivesse parado, organizaram um jogo improvisado de futebol. Riram, chutaram a bola e por alguns instantes, instantes infinitos, o campo de batalha virou um campo de paz. Por poucas horas, a guerra deixou de existir. E no meio de toda a dor, do frio e da lama, uma verdade brilhou mais forte que qualquer explosão. Mesmo inimigos ainda podem reconhecer a humanidade um no outro. O canadense William McBride protagonizou uma das histórias mais enigmáticas da Primeira Guerra. Numa tarde turva, durante um confronto frenético, ele ergueu a cabeça por um único segundo, e naquele instante, o silêncio do fronte foi rasgado pelo som seco de um disparo distante. A bala o encontrou, atingiu sua testa com a força que deveria apagar uma vida, mas algo impossível aconteceu. O projétil bateu no capacete em um ângulo tão improvável que parece até obra do acaso, ou de algo além dele. Ricocheteou, escorregando por entre o metal frio e o couro interno, desenhando um caminho que nenhum cálculo conseguiria prever, e saiu pelo outro lado como se recusasse cumprir o destino que lhe cabia. McBride caiu de joelhos. Por um momento, o mundo ao redor ficou mudo, como se a própria guerra prendesse a respiração. Ele sentiu o impacto, o frio na espinha, e teve a certeza de que estava morto. Mas então, ele respirou. Primeiro fraco, depois mais forte. Aos poucos, abriu os olhos como quem retorna de um lugar onde não deveria estar. E num gesto que nem os soldados ao redor souberam explicar, McBride se levantou. Levantou como se algo o puxasse de volta à vida, ficou de pé e caminhou lentamente até o acampamento, carregando apenas um capacete perfurado, e nenhum arranhão. Entre milhares de relatos da guerra, este continua sendo um dos mais misteriosos. Uma lembrança silenciosa de que, às vezes, em meio ao caos absoluto, a morte erra o alvo. E a vida insiste em vencer. A Primeira Guerra Mundial foi muito mais do que mapas, datas e batalhas. Foram momentos inacreditáveis, gestos humanos em meio ao caos e sobrevivências que desafiam a lógica.
E a verdade é que a maioria das histórias mais impressionantes ainda está escondida nas trincheiras do passado. Se você quiser descobrir os segredos mais obscuros, os acontecimentos mais bizarros e as histórias que o mundo esqueceu de contar, comenta parte 2 aí embaixo. Tem coisa muito mais surreal vindo por aí.